Salve, salve galera! Eu me chamo Alexander Iesso, sou artista plástico e hoje eu quero ensinar vocês a fazer um lustre como esse aqui, de couro atanado, a partir de uma tigela que vocês tenham aí na sua casa. Então, a minha tigela escolhida foi essa daqui, ó. Ela tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e o meu lustre ficou mais ou menos assim, ó. Eu batizei de pétala, porque parece uma flor, né? Então, ó, ficou no formato da tigela, tá vendo? Então agora, o primeiro passo é tirar o molde dessa tigela para que nós consigamos fazer essas pétalas como eu batizei e deu o formato da tigela. Vamos lá? Agora, eu vou ensinar você a tirar o molde da tigela ou da bacia que você escolheu aí, ok? Então, vamos lá. O que nós iremos precisar para esse processo dos moldes? A tigela escolhida, fita métrica, lapiseira ou lápis, régua, uma tira de papel um pouco durinho, né, para fazer um gabarito, fita crepe, tesoura e uma folha de sulfite. Vamos lá? Primeiro passo, eu irei tirar a circunferência, a medida da circunferência da tigela. Certo? Eu já tenho a minha medida aqui, 83 centímetros. Então, feito isso, você vai dividir essa medida por 7. Achado o resultado, meu deu 11,85. Tente ser o mais exato possível para que todas as partes fiquem iguais, ok? E a hora que você modelar, ela não fuja do tamanho e você consiga o formato exato da tigela que você escolheu, ok? Então agora eu vou partir para a modelagem da peça. Pegar a folha de sulfite, amassar para que ela fique maleável e acompanhe a curvatura da tigela. Feito isso, reserve no canto. Agora, aquela tirinha que eu falei na listagem de materiais, vamos usar ela. Então, você vai pegar, tente manter o corte da lateral no esquadro, para ter a precisão da medida, porque é em milímetros. Então, eu vou medir agora, o que deu de medida para mim foi 11,85. Então, tente ser o mais preciso possível. 11,85, então é 11 ponto no meio do 11,9, ok? Gabarito, vou escrever aqui para não misturar com os outros. Pronto. Então, com o gabarito, iremos fazer as marcações, as divisões da tigela, das pétalas. Ó, a minha já tá marcada porque eu já fiz esse processo e agora tô ensinando a vocês. Então, ó, marcar a primeira. Aí você vai seguindo
para a próxima. Para a próxima. Pronto, marcado as 7 pétalas, iremos marcar agora o centro da parte de cima da tigela. Geralmente, se for de plástico, ela já tem aqui uma marcaçãozinha, mas caso a tigela que você use aí não tenha marcação, você vai colocar uma fita crepe e puxar a medida com a fita métrica de um eixo, de um lado, né, para o outro e dividir, certo? Fazer isso em cruz, para que você tenha a marcação dos dois lados, ok? Agora eu vou desenhar a pétala para fazer o molde da peça. Então, ó, com a fita métrica que acompanha a curvatura da tigela, eu vou colocar lá na marcação e ligar o ponto do meio. Segure. E marque, ó. Aí, o próximo, mesma coisa. Segure. E faço a ligação. Ó, observe que eu tenho o desenho de uma pétala. É o suficiente para que eu consiga fazer o molde. Aí agora, como que eu tiro o decalque dessa peça? Eu vou colocar uma fita crepe. Ligando de um ponto ao outro. Nas duas pontas. O primeiro eu marco, depois eu faço o decalque. A fita, ela tem uma espessura, não é muito grossa, então eu vou colocar 2, para que faça um degrauzinho, para que eu consiga tirar o decalque. Coloco mais uma camada. Pronto, agora já é perceptível um dente, uma saliência da fita, que o que me possibilita a tirar o decalque. Bom, agora, com a folha de sulfite já preparada, né, toda amassada para que ela fique mais maleável, vamos prender na parte de baixo, para que a gente consiga fazer a marcação. Então, eu coloco uma fita crepe nas duas extremidades. E consiga prender que você sozinho consiga fazer a marcação. Vou subir, ó, vou prender em cima também para me ajudar.
marcar aqui o meio. Isso, eu consigo enxergar. Certo? Aí aqui agora, o que que eu faço? Eu aliso, ó. Agora eu aliso, ó, para que ela consiga assentar, né? Fazer o formato da tigela, ó. Então, ó. Eu aliso. Você passando a mão, você consegue sentir tá vendo? Ela vai tirando o decalque da linha da fita, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar na câmera, mas ó, dá pra ver perfeitamente. Ó. Consegue ver? Então você vai fazendo. Certo? Primeira. Deixa eu ver aqui onde tá a segunda. Aqui. Aí vamos pro outro lado. Minha posição. Agora a posição inverte. Deixa eu tentar arrumar uma posição melhor aqui. Aqui. Aqui, ó. Não, tô tirando do lado de fora, do lado de dentro. Aqui é que eu já tava com a lapiseira, mas se vocês preferirem se você preferir com lápis, é melhor. O lápis tem a ponta mais espessa. Mas também dá, só um pouquinho de calma. Pronto. Pronto, já temos o nosso decalque. Aí eu vou colocar, esticar ela. Pronto, agora, tirado o decalque, eu vou reforçar o traço.
Pronto. Olha aí. Dá pra ver que ele não tá totalmente assimétrico. O que que a gente vai fazer? Vamos cortar. Tá na medida certinho, ó. Então, 11,9 vai dar... Pausa. Agora, dá pra ver que ele não tá assimétrico, os dois lados espelhados iguais. Então, o que que eu faço? Eu marco o meio, dobro aqui, ó, o bico ao meio e ponta com ponta ao meio. Pronto. Essa é a diferença que o molde tem dos lados. Aí eu marco. Ó. Pronto. Coisa mínima. Agora eu tenho o molde assimétrico, os dois lados iguais. O molde consertado, né, passado a limpo. Agora eu vou fazer um molde que é para eu tirar as peças. Então eu prefiro que seja um papel um pouco mais durinho, um cartonado, uma cartolina. Então eu vou passar a limpo novamente para que eu tenha um molde melhor para riscar as peças. Pronto. A borda também eu quero arredondada. Eu posso usar a própria tigela. Então eu vou arredondar a ponta da pétala, ó. Eu coloco na risca do molde embaixo, certo? E olho a distância do bico do lado direito com o lado esquerdo, ver se tá uniforme. Passo um risco. E pronto. Agora cortar e tem o molde. Pronto. Tenho o meu molde para confeccionar as peças. O couro que eu vou utilizar é o atanado, de curtimento vegetal, porque ele tem uma estrutura adequada para fazer modelagens como essa, para dar esse formato, né? Ele tem uma estrutura melhor que outros couros mais maleáveis, mais macios. Então, irei agora riscar e cortar os moldes.
Agora, eu vou cortar essas faixinhas aqui, ó, com 1 centímetro de largura, que é para fazer a união de uma pétala com a outra, tá? O atanado é um couro bastante rígido. Então, primeiro você risca para fazer um canal, depois você corta. Que aí serve como espécie de um guia. E você não corre o risco de cortar a faixa torta. Agora aqui eu quero dar uma dica sobre o acabamento que você escolher e possa também ter opções se você não encontrar na sua região o bocal que eu encontrei aqui na minha região. Então, ó, esse bocal que eu usei, ele é justamente para ficar a mostra que ele tem um acabamento, ele é de metal, esse aqui é um rosé, né? Eu peguei outro de outra cor porque eu vou fazer outro acabamento no couro também, vou bronzear o couro, então acredito que vai combinar mais. Então ele fica à mostra. Para esse acabamento aqui, então ó, ele vem aqui com uma rosca, que é justamente onde você consegue prender, ó. Certo? Então, esse fica por fora, tá? Pode ser colocado por dentro também? Pode, se você de repente quiser colocar por dentro e não deixar ele à mostra assim, como eu deixei esse, você tem aqui, ó, uma rosca que você passa só o fio e ele fica por dentro. Então, assim, dependendo do acabamento que você fizer aqui, o acabamento que você vai dar ali é diferente. Mas a dica que eu tenho para você agora é o seguinte. Eu peguei aqui, ó, um círculo de um diâmetro um pouco maior que o do bocal, ó, que aí é onde depois eu posso furar e passar o bocal, ou eu posso simplesmente fazer um furo que só vai passar o fio, onde você vai fazer a ligação do bocal na parte interna do lustre, certo? Então vamos lá. Eu vou riscar e cortar 2 círculos desse. Então, ó, eu peguei essa peça aqui, esse círculo, uma tampa de um vidro, que ela tem 1,5 centímetro a mais de borda do que o do bocal que eu escolhi, tá? Em centímetros, 6,5. Então eu vou cortar, que seria esse acabamento aqui, ó, tá? Eu coloquei tanto um interno quanto um externo, que também vai te ajudar, te auxiliar na montagem, que nós vamos ver já já.
Bom, a parte interna eu vou começar a fazer a montagem com um dos círculos. Então, eu pego do lado inverso, do lado da raspa do couro, vou marcar o meio, 6,5, 3,25, dos dois lados sempre, 3,25. Então, aqui eu tenho o centro do círculo. Cola de contato. Sempre bom ter uma espátulazinha de couro. Reserva e deixo secar. E as pétalas eu passo mais ou menos, ó, só a parte que o círculo vai pegar ali. Passados 5 minutinhos da cola de contato, o bico no centro. A próxima eu junto. A próxima eu junto. A próxima eu junto. Próxima eu junto, próxima eu junto, e a próxima, olha que legal, certinho, o nosso molde ficou perfeito. Agora nós vamos fazer a união das pétalas uma com a outra. Aqui, ó, nossa faixa tem 1 centímetro, certo? Então, nós iremos usar meio centímetro para cada pétala para fazer a união. Aí eu coloco as duas aqui no centro e marco o final, porque depois vem o acabamento aqui. Então, ó, elas começam a partir daqui. Para que eu passe cola sem correr o risco de passar a mais ou a menos, eu vou marcar meio centímetro
com a fita. Empapelando a área onde eu vou colar. Certo? Já tenho a minha faixa aqui. Então eu vou passar cola com o meu passador de cola, minha bombinha. Sempre E isso, eu não posso já passar cola em tudo? Não, porque você vai estar modelando e o trabalho manual é uma coisa que nós temos que ter é paciência. Muitas pessoas aderem ao trabalho manual por terapia também, entendeu? Então, pura calma, um por vez. Coloque primeiro um lado, pressione, vire do avesso, ó, e vai unindo e pressionando para que ela fixe, cole. Aí quando colar, você pega a sua bacia para que você consiga, ó, apertar. E aí o molde serve como apoio, certo? Aí nós vamos para a próxima. Esse processo vai se repetir por todas as pétalas, ok?
pausa. Bom, terminamos a montagem das pétalas. Vou deixar marcado o acabamento de cima para poder fazer o furo das costuras. Certinho.